quebrar, ele teve que romper o protocolo por causa de uma situação. E eu sei que às vezes nós também temos que romper protocolo. Sabe o que é protocolo, sabe? Normas. Essas normas talvez não sejam só normas criadas pelo Estado, pelo município, pelo trabalho. Às vezes é um protocolo nosso e eu não faço isso. Fulano faz isso, mas eu não faço. Sabe essas coisas? Ah, eu não tenho coragem não. Ah, não, eu não tenho isso. Não, eu não. Sabe, isso é um protocolo pessoal, mas é um protocolo. E aí, lendo essa passagem, eu digo, gente, esse homem deve ter sofrido na carne para fazer o que ele fez. Se fosse olhar para o lado da política, seria um esquerdista atravessar a faixa de Gaza e se dobrar para um direita, ou vice-versa. Eu não quero nem saber desse. Jesus já fez isso. Jesus já fez isso. Lembra de Jesus quando ele passa por aquele poço e aquela samaritana vem ter com ele, e aí ele pede água a ela, e ela diz assim, mas quem é você? Você sabe que você não pode nem falar comigo, eu sou samaritana, você é meu Deus, sabe que a gente não tem comigo, não sabia isso. Jesus ali quebrou um protocolo, porque aquele povo se odiava, aquele povo não se dava bem, eles viviam e vivem até hoje separados, tá? Separados, por causa de quê? Por causa de posicionamento, protocolo, costume, sabe? Essas coisas assim. Eu não gosto de acampar. Eu estava falando com quem? Eu não sei com quem eu falei aqui, que eu não gosto de acampar em barraquinha. Sabe aquelas barraquinhas? Tem gente que gosta. Dorme, chega a roncar a noite toda. E eu fico com medo de cobra, de onça, de formiga, sabe lá o que tem naquele mato. Eu gosto de abrir a porta, encontrar a luz acender, gosto de ver o barulho da descarga, viu? Gosto do meu pé no tapete. Mas tem gente que não se importa. Tem gente que cheiro de mato é cheio de perfume do Yves Saint Laurent. Mas vai fazer o quê? Gosto é gosto. Então, eu não vou acampar, mas eles vão. Em compensação, se eu colocar ele dentro do apartamento, não se sente bem. Isso é o quê? Gosto, protocolo. Eu não faço, mas eles fazem. Eu não gosto, mas eles gostam. Então, tem coisas que a gente faz e chega numa hora que a gente tem que romper isso. Senão a gente não alcança o que a gente quer alcançar. Eu conheci uma médica lá em Denver, quando eu trabalhava no McDonald's. Ela era médica, uma senhora, uma doutora. Um dia eu estava trabalhando no McDonald's de manhã, abrindo o McDonald's. Abrir a loja para fazer o café da manhã e preparar para o lanche à tarde. Eu não trabalhava à noite, eu trabalhava de manhã, direção à tarde. Chegou uma senhora, não sei, talvez na época, 50 e poucos anos, 50 anos, por aí também, nos 50, como diz o americano. Ela chegou a me ajudar, já sabia o trabalho, ela chegou para me ajudar, estava uma atividade muito forte, tinha chegado no ônibus, e não sei de onde pediram ela chegou lá. A gente começou a conversar, e trabalhar, ela perguntou meu nome, de onde eu era, perguntei ela. No final eu descobri que ela me disse que ela era médica. Médica. Está dando uma boa aqui comigo. Eu digo, a senhora deve estar quebrando todos os protocolos. Só isso que você me entregou de café? Só que não era médica da medicina comum, era médica da medicina homeopática. Mas é médico. Né? Se formar, tem que estudar, né? Meu amor, já botou essa aqui. É duro para mim, mas eu preciso disso. Eu digo, para mim também é duro, eu preciso disso. Ela não viu, não sei qual foi o estado que ela viu. Eu falei que ela não viu. Ela disse, pois aqui é bem diferente. Pois é. No Rio, esse trabalho, quem faz são os nordestinos. Nordestino é que trabalha no Rio de Janeiro na lanchonete. Carioca não trabalha em lanchonete. Carioca não trabalha em supermercado. Você foi aqui, o americano não gosta de trabalhar em lanchonete. O americano não gosta de trabalhar em supermercado, ele quer trabalhar em banco. Eles entendem? Aí vem a gente lá do Rio de Janeiro, e vocês dos seus estados, cada um do seu estado, fazer aqui o que a gente não fazia no Brasil. Não é verdade? A gente fez o quê? Quebrou protocolo. Porque quando você no Rio de Janeiro, no seu estado, você vai procurar emprego, o que você procura? Não é lanchonete.
Não é supermercado. É um escritório, é um banco, né? Porque você está no top, um pouquinho mais acima da média. Você procura aquilo que você está acostumado. Não é isso, gente? Isso é quebrar protocolo. Aí vamos ler essa passagem. Essa passagem vai nos levar a um momento que a gente vai entender exatamente o que a gente precisa entender. Vamos ler lá, Mateus 8, Mateus 8, do 5 ao 13. Eu esqueci de botar o 13 não entrou, né? Entrou o 13 aí? Entrou? Então vamos, quem pode ler para mim, por gentileza? Com voz de locutor lá de Belzonte.
A pessoa fala, o médico é tão cruel, é tão frio. Não é frio, essa é a realidade. O ser humano é número, querido. Corpo é peça. É por isso que agora os corpos passam para outro. Ó, troca de peça, órgãos, pouco a pouco. O ser humano, para a ciência é isso. Agora para Deus é diferente. Para Deus é criação. Voltando ao tema dessa manhã. Este homem reconhece a Jesus como Senhor. Então não é pela idade, mas é pela sabedoria naquilo que Jesus fazia. Jesus não era só o que fazia milagre, mas ele fazia milagre com uma base profunda da palavra de Deus. Para esse homem representar um empregado, sair da onde ele morava, encarar a multidão de Cafarnaum, sabe? Parece que tinha que ser a mulher aqui é mineiro, então a gente pode falar, parece que era um cruzeirense que apurrinhou a vida dos atleticanos, doentes, xingou muito, jogou pedra, jogou coisa de fogo na arquibancada, tivesse que sair da torcida do Cruzeiro, e no meio da torcida do Atlético Mineiro diz assim, me perdoa pelo que eu fiz, eu preciso da tua ajuda. Imagine, iam moer ele todo, iam ralar ele no ralador, matar ele ralando na parede. É a mesma coisa. Esse homem teve que encarar um povo que sentia na alma o sofrer, sabe, da prisão romana. O povo romano era mau. O império romano era um império carniceiro. Moer ele todo, iam ralar ele no ralador, matar ele ralando na parede. É a mesma coisa. Esse homem teve que encarar um povo que sentia na alma o sofrer, sabe, da prisão romana. O povo romano era mau. O império romano era um império carniceiro. É por isso que eles gostavam de matar as pessoas penduradas na cruz, ou de cabeça para baixo, ou a cabeça para cima. Era a morte mais dolorosa que tinha e mais vergonhosa, porque não só matavam, mas antes disso eles despiam a pessoa, eles chicoteavam. Ele entra no meio de quem é um povo simples, um povo que busca, um povo sofrido, e vai diante de um Jesus que até então ele era perseguido, buscado para ser morto, odiado pelas pessoas do clero da época, e chega para ele e declara que ele é Senhor. Talvez você, nessa manhã, está aqui, você não consiga imaginar o que é isso diante de uma situação como essa. Talvez nem eu, mas este homem se redimiu diante daquele povo. Humilhou-se, não por causa de um filho, não por causa de uma mulher ou de um marido, ou dele próprio, mas por causa de um empregado. Ele se sentiu tão inferior diante da grandeza de Jesus, na simplicidade de Jesus, porque ele não viu Jesus envolvido da sua glória. Ninguém viu. Só os que viram Jesus sendo ressurreto viram que ele voltou para o céu e desapareceu no céu. Só os que estavam lá em Betânia na época, que viu quando ele assuntou os céus. Mas fora disso, Jesus andava na rua com as roupas que todo mundo andava, talvez até suja. Mas peraí, por quê? Ei, o costume judeus não era muito de banho. Eles tomavam banho, sabe Deus quando. Você está entendendo? Não era costume. Eles dormiam nos lugares de caminho que andavam. As roupas poderiam estar manchadas de sujeira. Eu não estou falando que Jesus era sujo. Eu estou falando que era o costume da época, das suas festas, das vestes das pessoas. Você já imaginou os pés de Jesus, homem? Com aquelas sandalinhas de pezinho aberto? A quantidade de sujeira que tinha no pé de Jesus? Pois é, a mulher foi lá, virou, jogou o gueto ali em cima, lavou o pé dele, ainda beijou. Ainda enxugou o cabelo. Sabe o que acontece, irmão? A gente às vezes serve um Deus. Às vezes não. A gente serve um Deus, isso é verdade. Mas a gente não entende a grandeza dele.
A gente não entende é que Ele se fez como você e eu, para poder nos alcançar e mostrar para você que Ele se humilhou. Esse homem representa bem, irmão, representa bem Jesus. Porque Jesus também teve que se deparar com o diabo e negociar com ele pela sua vida. Pela minha vida. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, andando a passos largos para a escuridão eterna. Foi quando Jesus para o cortejo, olha para você e para mim, nos ama de tal maneira que Ele diz: quanto vale a vida deles? Aí o diabo abriu o bocão e diz: a tua vida. Ele diz: aqui você tem a minha vida, mas eles estão livres. Por isso que veio a morte de cruz. Você está entendendo, irmão? Esse homem faz tudo para salvar um serviçal. Assim como Jesus fez tudo para salvar um pecador, que era você e eu, ou uma pecadora, que era você e eu. Mas para isso, Jesus quebrou o protocolo do céu. Esse homem quebrou o protocolo da terra, em prol de uma alma. Aonde o Senhor quer chegar nessa manhã? Aonde o Senhor quer chegar nessa manhã? O que nós queremos chegar nessa manhã é que a gente tem que dar valor às pessoas que estão do nosso lado. A gente tem que chorar pelaquela alma que não quer Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Tem gente morrendo nas tuas mãos. Tem gente morrendo na tua casa. Tem gente morrendo na minha casa. Tem gente morrendo na nossa casa. A gente tem que chorar por essas almas diante de Deus. Não é diante deles. Eles não têm olhos para ouvir, para ver. Eles não têm ouvido para entender. A alma deles já estão saturada disso tudo. Não querem ouvir a palavra de Deus. Estão cansados. Estão cheios de abobrinha no ouvido. Estão sorrindo, mas por trás existe uma tristeza, uma falta de Jesus. A gente tem que chorar por essas almas diante do Senhor. A gente tem que quebrar protocolo de orar até por quem a gente não quer orar. Por quê? Porque eles têm valor nas mãos de Jesus. Eles têm valor, irmão em Cristo. É triste você ver um ser humano só baseado em dinheiro, em posses, em dons. Eu vou dizer para vocês, são tudo novos. Mas no dia que eles alcançarem uma certa idade, eles vão ver o quanto eles perderam tempo de andar com Jesus. Mas aí vem aquela frase que parece que consola o coração dos idiotas. Ainda dá tempo para servir Jesus. Talvez não dá tempo para fazer o que você deveria ter feito e não fez. E eu quero dizer para você que no céu você vai ver a diferença. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta das nossas obras. Obra de crente salvo chama-se galardão da sua coroa. Haverá diferença? Se tem coroa, haverá diferença. Só não vai ter o sentimento de que perdeu. Sabe por quê? Porque é o primeiro passo que o Senhor Deus colocou nas mãos de Jesus, a incumbência de morrer por mim e por você. Ele não esperou. Ele não esperou para cumprir a missão. Ah, mas peraí, mas ele nasceu, ele só fez alguma coisa aos 30 anos. É o que você pensa. É o que eu penso, irmão. É o que eu penso. Porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, é porque a gente não precisa saber. Mas eu sinceramente não acredito que Jesus, com aquele coração dele, que nasceu com ele, como um homem, deixou de curar alguém quando era jovem. Não acredito. A Bíblia não diz, mas eu não acredito que ele tenha deixado. Porque lá, quando ele tinha algumas idades, novinho, ele estava no meio dos sacerdotes, dos escribas, falando da palavra de Deus. Essa é uma questão de raciocínio. Essa é uma questão de parar para pensar. Gente, se esse menino já tinha esse conhecimento do céu,
Ele ficou guardado numa caixinha até 30 anos. Não. Tinha uma incumbência para ser até 30 anos. Tinha um posicionamento para ser até 30 anos. Mas enquanto a isso, Jesus tinha um coração muito grande para ficar parado, deixando o povo morrer nas línguas. Duvida. A Bíblia não diz, mas no dia quando chegar no céu, você vai saber e eu vou saber quanto Jesus fez. E é por isso que João diz, os milagres de Jesus são tantos, que se fosse escrever em livros, não teria livro suficiente para declarar e escrever os milagres de Jesus. Aonde o Senhor quer chegar com o protocolo? Às vezes, irmãos, a gente não quer quebrar um conforto. A gente não quer quebrar um costume. A gente não quer quebrar um hábito de uma horinha, de 2 horinhas, de um período da nossa vida em prol da vida de alguém. Amanhã de manhã, meu Deus, hoje é sábado à noite, eu estou preparando, amanhã eu vou para a igreja, acordar cedo, vou para a igreja, vou lá naquela casa, de um amigo. Eu não vou nem ligar para ele. Não vou nem ligar. Eu vou lá direto. Porque quando eu ligo, ele mente. Tem isso. Às vezes a gente ajuda a pessoa, a gente instiga, a gente bota parece que a gente bota uma iscazinha para a pessoa mentir, né? Não, amanhã é o dia, aí não vem, aí mente. E quanto mais mentir, mais profundo para o inferno a pessoa vai, porque é mentiroso. A mentira não é de Deus. É porque você instiga, eu instigo, irmão. Peço para poder vir, irmão. Não, eu vou lá buscar. Vou lá buscar. Aí o diabo, como ouve as coisas, é por isso que quando a gente faz as coisas para Deus, é melhor falar com o coração. Porque o diabo não tem condição de olhar e ouvir a voz do nosso coração. Senão aquela oração que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz diante de Deus, ele poderia entender. Você está entendendo? Quando Ana orou ao Senhor na angústia, sabe, no clamor dela, aí Eli olhou e falou: o senhor está bêbada, mulher? Não. Aí eu estou com a minha alma angustiada. Ela estava clamando a Deus pelo filho, clamando a Deus pelo milagre. Aquilo entrou nas entranhas, sabe, do Espírito Santo de Deus, e ele foi diante de Deus. Aí o profeta falou assim: vai para casa. Deus ouviu a tua oração. Que oração é aquela? Ninguém ouviu, ninguém escutava, era só um clamor, era só um rugido dentro da alma. Essa o diabo não tem condições de entender, porque ele não estava liberado para entender. Aí é essa que Deus ouve. Aí você fala: bom, eu não vou falar nada, amanhã eu vou falar. Hoje é o dia, filho, se prepara aí. Não, mas não, você vai do jeito que está. Vamos lá. Aí a pessoa vem para a igreja. E Deus fala com ela. Talvez essa pessoa está em cima de uma cama, atormentada, precisando de uma palavra, que Jesus entre na vida dela, senão vai levar ao suicídio, vai levar a droga, vai levar os vícios, sabe? O que tem de gente convidando para o lado ruim dela é demais. Aí você vem e consegue tirar ela de casa, traz para a casa do Senhor. Jesus entra, limpa aquela casa, lava tudinho, passa ali um Pyrex no chão, passa um ácido, arranca aquela gordura do inferno, limpa as paredes, bota uma cortina nova, bota um móvel novo, bota o Espírito Santo, aí o louvor entra, adorna tudo, e a pessoa passa mudada ali por diante. Mas se a gente não cuidar desse Espírito, se a gente não cuidar dessa alma, não consolidar ela se perde. Ela se perde, por quê? Porque às vezes o protocolo diz assim: eu não vou mais lá não, eu estou cansado, a pessoa não quer nada, a pessoa não quer vir, a pessoa me maltrata. Não desista, irmão, não desista, pelo amor de Deus, não desista. Sabe, é duro às vezes a gente perder um membro na igreja, é duro perder um irmão que larga a igreja, abandona, igual abandona lixo na lixeira, não vem, não fala, não comunica, não dá uma satisfação, é duro. Mas a gente não abandona, a gente se incomoda, a gente chia, a gente chora, a gente xinga, porque fica com raiva, porque abandonou. Mas na verdade a gente não abandona, a gente fica orando. Senhor, entra no coração, anima esses que estão desanimados. Senhor, traz aqueles que estão distantes. Senhor, traz aqueles que estão frios. A gente não desiste, por quê? Porque a gente tem que dar valor àqueles que ficaram para trás. A gente precisa dar valor, a gente precisa quebrar protocolo para romper e chegar diante do Senhor
e trazer a pessoa diante do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que a gente precisa dar choque de 220 volts no mundo espiritual, para elas poderem acordar. Porque senão elas não são curadas. A gente vai ter que encarar situações difíceis de crítica, sabe? A gente vai ter que encarar a situação de maltrato, de palavras que nos fazem mal, para poder, até acusações contra nós, por causa de uma alma. Mas não se entristeça, não. Jesus também fez tudo, foi xingado, foi maltratado, foi chamado de endemoniado, foi chamado que fazia milagres através de Beelzebul, Deus da mosca. Beelzebul é Deus da mosca. E Jesus falou assim: como é que pode um demônio expulsar o outro? E Jesus ali fazendo a bondade de todo mundo. Vamos continuar. Vamos ser como esse centurião. Vamos nos esforçar. Vamos entrar no mundo espiritual das pessoas. Vamos pedir inteligência, sabedoria a Deus, para poder entrar no mundo especial das pessoas e alcançar essas pessoas para Cristo, trazer de volta para casa. Deus está esperando de nós uma atitude. A gente precisa romper, sair do conformismo, do costume. Agora a gente vive uma miséria nesse mundo. A pessoa tem opinião, tem que respeitar. Eu sei que tem que respeitar, mas tem coisa que você precisa sacudir para poder acordar. Ah, mas eu não posso fazer. Pode fazer. Se você mora junto, você pode fazer. Primeiro é dar um bom testemunho. Segundo é criar um parâmetro. Não alimente o diabo na vida da pessoa com mau testemunho, com mau exemplo. Mostra o que é certo, mostra o que é bom. Determina com ela: se você fizer isso, eu faço isso. Mas aponta a direção de Deus. Às vezes, irmão, as pessoas nos tratam bem, mas nos engolda para abandonar aquilo que é de Cristo. São maliciosas nos desejos. Não é malicioso de sexo, é malicioso, esperto, nocivo, para poder nos tirar daquilo que chama-se Deus. É por isso que o diabo, ele é sutil, sabe, é cheio de manho, para poder tirar a gente da presença de Deus e não permitir que a gente ganhe as pessoas para o Senhor. Se a gente quer romper esse protocolo, é você que tem que romper, sou eu que tenho que romper, senão a gente não vai acontecer milagres. Não vai acontecer milagres. Sabe aquele que foram alcoólatra anônimo, aqueles que fazem parte dos alcoólatras anônimos? Você sabe qual é o título deles? Nunca toma a primeira. A primeira é arrancar a porta da casa e aí a cachaça entra. Não tem jeito, tem que ser um tratamento radical. Não tem a primeira. Talvez a gente está perdendo pessoas na nossa vida, na nossa amizade, na nossa família, porque nós estamos concordando com ela. Eu estou falando de Deus, irmãos. Não estou falando de compra de casa. Eu não estou falando de compra de carro. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de Deus. Ah, mas eu vou deixar ele decidir. E você? Qual é a sua palavra? Qual é o seu posicionamento? Quebra protocolo. Faz um deal. Mas não é um deal de você ir para a boate, para poder no domingo a pessoa vir para a igreja. Não, não, não. Não quebre as suas normas em Cristo. Mostre o caminho certo. Mas negocia com eles. Vale a pena encarar o mundo. Vale a pena encarar as pessoas que nos criticam em prol de uma alma, em prol de uma pessoa ser curada por Cristo Jesus. É isso que essa passagem aqui de Mateus, ele está nos dizendo, sabe? Está nos dizendo para que a gente possa, nos posicionarmos um pouco mais, sabe? Ele sabe que Deus está no controle das coisas, sabe? Abre para mim, por gentileza, Tiago, capítulo 4,
versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículo número 10. A gente precisa entender, irmãos, que nós podemos regular tudo que a gente vê, controlar tudo que a gente vê. Mas nós estamos falando naquele que pode controlar aquilo que a gente não pode ver. Sabe? Você pode não querer entrar naquela porta, não querer. Mas o que pode acontecer com você amanhã, só quem pode controlar é Deus. Você entendeu? O mundo espiritual, você não controla. Quem controla é Deus. O mundo natural você controla, você está vendo. Mas o espiritual você não controla. Quem controla é Deus. Então a gente precisa guardar, a gente precisa cuidar, a gente precisa romper protocolo nosso, né, do céu, nosso. Aí o que acontece? Olha o que Tiago 4 diz para a gente aqui, ó, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que eu quero dizer com isso? Exatamente o que esse homem fez lá em Mateus. Ele se humilhou diante do povo para encontrar quem? Jesus, o Senhor. Ele chama de Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele foi exaltado. Porque Jesus disse: hoje eu vou lá na sua casa. Vou lá, vou curar. Vou lá. Ele, não. A minha casa não te merece. Pelo amor, você não pode entrar na minha casa. A minha casa é horrível. Você não merece a minha casa. Você não é digno de entrar na minha casa, porque a minha casa não é digna de receber o Senhor. Gente, foi tão profundo esse homem no mundo espiritual, tão profundo, que Jesus para e diz essa frase que para poucas pessoas ele diz, que nunca viu, baseado no que Jesus disse, basta uma palavra. Ele diz para Jesus: basta uma palavra sua. E acontece. Ele diz: eu nunca vi um homem com tanta fé em Israel. Sabe o que esse homem fez? Eu acabei de falar agora. Ele se humilhou, atravessou a faixa de Gaza, recebeu as críticas, entrou no meio do povo de Cafarnaum, encontrou Jesus, se redimiu, se dobrou no mundo espiritual. A Bíblia não diz que ele se ajoelhou diante de Jesus. Não diz isso. Pode até ter acontecido, mas não diz. Mas a Bíblia diz que ao ponto que ele confessou Jesus como Senhor, ele se dobrou diante do Senhor. Sabe? Ele conheceu a grandeza do Senhor Jesus. E disse, diante do que ele fez chamar de Senhor, ele disse: a minha última esperança e a única esperança é o Senhor. Aí, o que aconteceu? Ele se humilhou perante o Senhor e foi exaltado. Ao ponto de Jesus chegou: eu vou lá agora. Tão simples que Jesus era: eu vou lá agora. Vamos lá. Não. A minha casa é horrível. A minha casa não é digna de receber o Senhor. Olha, gente, eu estou falando de um homem que era repudiado, um homem que era mal visto, falando de Jesus, um homem que era humilhado, um homem que corria para não ser pego ou ser morto, um homem que diante do Império Romano era 0, bolinha nada. Mas quando a pessoa entendia a grandeza de Deus na vida dele, a pessoa se dobrava e reconhecia como Senhor. Esse centurião disse: não, você não é digno de entrar na minha casa. A minha casa não é digna de receber o Senhor. A minha casa é horrível. Aí Jesus: quer? Então vai. Aí veio o aviso. Naquela mesma hora, o cego foi curado. Aí eu não sei se ele foi primeiro curado e salvo e curado. Como eu não posso quebrar a palavra que eu disse no início, no entendimento, eu acredito agora. Posso dizer para você: ele foi salvo e curado. Porque no mundo do homem, ele era paralítico e atormentado.
O mundo espiritual vinha, o mundo material vinha primeiro, o espiritual vinha depois. E eu disse que com Jesus é diferente. Tem o espiritual, depois do material, é feito. Então eu só posso dizer para você, baseado no que a Bíblia nos dá para revelar, que ele foi liberto e foi curado. Porque quando a Bíblia diz que ele foi curado em tudo. Porque Jesus não é homem de meio termos. Jesus não ia levantar ele do corpo para ele andar e deixar ele endemoniado. Por que não? Porque até mesmo para que a mão, a unção, a misericórdia, o milagre, o poder de Jesus entrar, a casa precisa estar limpa. Limpa. Então, para ele curar aquele homem, ele teve que salvar aquele homem primeiro e depois curar. Porque ele tem acesso à vida da pessoa. E não é só isso. Não é só isso. Enquanto ele libertava e curava lá, eu tenho certeza que no coração deste homem permaneceu Jesus, Senhor, e certamente Senhor da vida dele. Porque eu acho impossível esse homem amar o servo do jeito que ele amava, e honrava, e cuidava, de atravessar tudo que ele atravessou, de fazer tudo que ele fez em prol de uma pessoa que não era sangue, mas uma pessoa que ele amava, talvez como família, e ver tudo que aconteceu, e receber um título de Jesus, que era uma fé que não se via em Israel. Esse homem permaneceu na ignorância. Eu acho que jamais aconteceu isso. Eu acho que esse homem, da mesma maneira que ele declarou Jesus Senhor, Jesus continuou sendo Senhor da vida dele. E se continuou sendo Senhor da vida dele, virou Senhor na vida do paralítico, que não é mais paralítico. E não é só isso, deve ter entrado também na vida da família dele e feito uma transformação naquela vida, que é onde Jesus chega, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. É isso que a gente... Quando eu li essa parte ontem, na sexta-feira, e comecei a escrever, eu digo, uau! Agora, você quer ver uma coisa interessante? Põe lá para mim no mesmo Mateus 8, põe lá no 15 para mim, versículo 15. Olha o que acontece, irmão, olha o que acontece. Você está vendo o mundo se converter a Deus, se converter a Jesus. Ele tocou-lhe na mão. Esse é Mateus 8 ainda? Uhum. Mateus, vai mais na, volta um pouquinho. Volta o 11 talvez. Eu quero mostrar uma coisa para eles que me vem agora na minha mente, no versículo 11. Olha aí, vai começar aí, olha aí. Olha, mas eu vos digo que muitos, veja bem, irmão, a gente às vezes tem que ler as coisas, a gente não pode ler igual a notícia no jornal, na barraca, na banca de jornal da China. Morreu fulano. Não, tem que ler. Ler e entender o que a Bíblia está dizendo. Elas têm umas coisinhas pequenas. Se a gente não parar, a gente não entende o que Deus está falando. Olha, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, e Isaac, e Jacó, no reino do céu. Por um pouquinho mais. Olha aí. E os filhos do reino serão lançados, escute bem, nós estamos falando do povo de Deus. Filho do reino é povo de Deus. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus está falando disso dos filhos de Deus, dos servos. De quê? Que são aqueles que andam com Jesus, mas não creem em Jesus. Ignoram o poder de Jesus. Irmão, eu já estou cansado de falar que dentro das igrejas tem um grupo de pessoas que só anda na multidão, mas não estão em Cristo. Andar com Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. O que nós vemos hoje na igreja atual, não é só na nossa, estou falando,
é muita gente andando com Cristo, mas poucos estão em Cristo. Olha esse povo aí, os filhos do reino. Os filhos do reino. Os filhos do reino de Deus serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ele não está falando de ímpio, ele está falando para aqueles que se diz filho. E hoje a gente encontra muito disso. Pessoas que estão andando com Jesus, achando que estão em Cristo. É por isso que no meu Instagram, semana passada, eu coloquei: tem pessoas que falam assim, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou templo do Espírito Santo. Não basta ser templo. Não basta ser templo. Templo até diabo tem. O que basta é ser templo e ser cheio do Espírito Santo. Você está me entendendo? Cheio do Espírito Santo. Porque templo se acaba, mas ser cheio permanece. E não tem outro jeito de ser cheio do Espírito Santo a não ser na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Igreja, Jesus é muito bom conosco. Jesus é maravilhoso conosco. Ele te dá autoridade para você trabalhar, criar família, ganhar dinheiro. Mas o que Jesus pede de nós é que a gente separe um tempo da nossa vida para levantar as mãos e declarar que Ele é Senhor, adorar a esse Jesus. Um pouquinho de tempo da nossa vida diária, um pouquinho de tempo de uma semana de trabalho. São 5, 6 dias de trabalho, 8 horas por dia. Não tem uns que são até mais, direto servindo o quê? O trabalho, o ganhar dinheiro. Está errado, pastor? Não estou falando que está errado. O que está errado é separar 1h30 para ouvir uma palavra como essa, e no final levantar a mão e dizer assim: glorificado seja o Deus que provê todas as coisas na minha vida. Isso chama quebrar protocolo. Por quê? Porque lá fora o povo fala: pô, cara, qual é, velho? Tu trabalha a semana toda, domingo de manhã você vai para a igreja, podendo aproveitar o que? A mamada da noite anterior está cheio de cachaça, inchado, cheio de maconha, cheio de droga, cheio de sexo nas costas. É isso. Cheio de risadinha do mundo, de piadinha, de amizades, coisas que o mundo oferece. E no dia seguinte, onde você tem que ter uma mente limpa, um espírito aberto, e dizer assim: eu vou aproveitar essas primeiras horas da manhã e vou declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou dizendo com isso, irmão, que você não pode ter uma noite, um casamento, uma festa. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqueles que se recusam de estar na casa do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Jesus tem essa misericórdia, nos dá esse privilégio de fazermos tudo o que queremos. Tudo. Se devemos ou não, você canaliza. Não é verdade? O que é que custa você chegar aqui às 10? São 11h30, 1h30. Você já louvou? Você já encontrou os irmãos? Você já orou? Agora você fez toda a sua parte para Deus. Agora você está recebendo de Deus. Depois você vai sair daqui com as baterias carregadas. E quando o inferno bater a sua porta, você vai dizer: aqui não, meu filho. Aqui quem mora é Jesus. Aí você vai abrir a Bíblia no seu coração, na sua mente, vai dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sou feito de qualquer jeito, não fui feito nas pernas. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Segunda não é a minha palavra, mas segunda a palavra dele. Para vencer o diabo, querido, Jesus já nos provou: é só a palavra de Deus que vence o diabo.
É isso que a gente tem que... A gente tem que quebrar o protocolo que o mundo dita para a gente. Você tem que fazer assim, assim, assim. E assim, assim, assim. E assim, assim, assim. Não! Você tem que fazer aquilo que Deus manda fazer. E quando Deus anda ao contrário do sentido do mundo, não tem jeito. O que é sim para o mundo é não para Deus. O que é não para Deus é sim para o mundo. Está entendendo? Então a gente tem que quebrar. Você conhece alguém que você sabe que precisa de Deus? Conhece? Você lembra aí agora, na sua mente? Eu não estou perguntando, estou só falando. Alguém? Vai vir à sua mente agora, alguém? Pois é. Começa a quebrar o protocolo. Como é que eu vou fazer, pastor? Pede sabedoria a Deus. Porque talvez até hoje você fez tudo errado. Se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar sabedoria passo a passo. Teve um filme que eu vi. Ai, gente, vocês vão me ajudar. Eu vou contar a história do filme rapidinho. Algumas coisas, um resumo bem pequeno. Você vai me dizer. Ele era um casal que se separou, sabe? E depois ele fez tudo para reconquistar a mulher. Prova de fogo, não é isso? Quem foi que falou? Ademilson, já fez prova de fogo também, né? Ainda até Jesus voltar, né? Porque errar a gente continua errando, né, filho? A gente é ser humano. Prova de fogo. Você viu quantos protocolos teve que quebrar? E você viu quantas vezes ela recusou? Ela não entendeu que você estava... Você não. Que ele fez? Ela não entendeu. Por quê? Ele cegou a vista dela ao longo do tempo. Ele fez mal a ela. Então ela não conseguia acreditar que aquilo era verdadeiro. E era verdadeiramente o que ele estava fazendo. Por quê? E ele chegou ao ponto de quase não chutar o balde, mas moer o balde. Mas foi lá, sendo orientado, quebrando o tabu, quebrando o protocolo, que ele consegue chegar ao final e reconquistar a mulher de volta. É desse jeito. Que Jesus possa, tocar, selar o seu coração. O meu coração. Uma semana, escuta aqui uma coisa, eu vou dizer para você aqui uma coisa aqui. Uma semana vai começar. Começou hoje, obrigado. Fala assim. Uma semana nova, começou hoje. Escute. Isso aqui não é palavra de maluco. É palavra que Deus no meu coração. Vai começar uma nova semana. Tá? A gente vai começar amanhã, né? Hoje não conta, hoje é off. Hoje não começou nada, hoje é só para poder comer pipoca e olhar para o pé e ver a unha do pé crescer, né? Vendo televisão. Sessão da tarde, quem lembra da sessão da tarde? Na Globo. Todo mundo lembra, era bom, não era? Todo dia à tarde tinha um filme. Aí ele fazia pipoca, sentava assim no chão e ficava vendo pipoca, comendo pipoca dentro da televisão, sessão da tarde. Isso que era a infância, né? Hoje em dia não tem mais. Filme tem, mas a gente não vê mais. Deus vai colocar no coração de cada um da gente. Uma pessoa vai chegar ao seu coração, à sua mente. Você vai ver essa pessoa nos seus olhos. Você vai ver essa pessoa nos seus olhos. Se ela chegou até os teus olhos agora, ou vai chegar amanhã ou depois, não faça nada. Escute, não faça nada. Enquanto você não orar e Deus te dá uma volta, você começar a fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Não tenho ideia. Deus me falou no meu coração, mas não me deu a receita. Por quê? Porque cada pessoa é um bolo diferente. Já viu aquela pessoa que convida a outra para comer na casa dela? Ela fala assim, vamos lá em casa, vou fazer um peixe com cenoura. A pessoa odeia peixe. Ela não pergunta se a pessoa gosta de peixe. Eu faço o peixe e acabou. Não vai. Então, quando você convida alguém para comer, pergunta, o que você gosta de comer? Não é? A pessoa, gosta de comer bife com batata frita. Então, você vai fazer o quê? Bife com batata frita. Você está convidando. Pois é, essa pessoa que vai ver o seu coração tem uma forma de ser alcançada. E cuidado, quando Deus te mostrar a forma, não acha que essa forma é boba ou infantil. Essa forma
vai ser a fórmula, melhor dizendo, essa fórmula vai ser a fórmula que essa pessoa vai conseguir ser conquistada por Deus. É a única forma que ela deixa entrar no coração dela. Tem pessoas que são tão duras, tão grossas, sabe, tão concreto, de pedra, que se você chegar com a coisa mais sutil possível, não comove o coração delas. Elas não estão preparadas para sentir isso. Aí Deus faz você andar na rua, achar uma pedrazinha toda cheia de ponta, aí você pega, isso é só uma comparação, tá? Aí chega lá, que eu achei? Você não vai ser essa pedrinha. Você conquista ela. É coisa tão boa, e aí? E aí você vai ver o que Deus faz. Porque quando o gigante estava querendo triturar todo o exército do Senhor, todo o exército, e ninguém pulava, ele levou Davi desse tamanhozinho, pequenininho, e com pedra, só com pedrinha, ele foi lá, matou o gigante. Aí você olha para aqueles homens, tudo bem fardado, montado com lâmpada, arco, e pereré, ninguém conseguiu ia matar aquele gigante. Aí vem um bobinho, aos olhos do mundo, né? Um nord, né? Aí pega uma tiradeirazinha. O bicho cai no chão de uma coisa. Ninguém acredita. Sabe por quê? As coisas de Deus é loucura para o homem. Guarde bem isso. Depois você me diz o que aconteceu. Quando eu voltar de férias, você me diz o que aconteceu. Se aconteceu, você me diz. Se estiver acontecendo, não me fale nada. Não fale os planos de Deus até que se cumpra. Aí depois você vai ver. Porque você sabe qual é a melhor satisfação na vida do crente? É quando você traz alguém para a igreja e essa pessoa permanece no altar do Senhor. Quando eu prego e faço o apelo e a pessoa aceita Jesus, são duas coisas que me fazem chorar. É quando ela aceita Jesus. E a segunda lágrima que desce é quando elas descem do batismo. Porque eu sinto que Deus me usou na vida de alguém. Para mim, isso é uma realização. Não vale uma casa. A casa não supera. Não vale um carro novo, não supera. Porque um carro novo eu posso comprar. Uma casa eu posso me esforçar e pagar para o resto da vida, né? Morrer pagando. Mas na vida de alguém eu não posso comprar. E nem posso enfiar ninguém no tanque, porque vai me dar um soco na minha boca e vem por lado. Imagine eu pegar o Aldair e tentar forçar daí para poder batizar aqui. Ele vai me afogar antes que ele desça. Ainda veio o Everton, acaba de massacrar o velho. São dois tratores, irmãos. Não é? Mas Deus pegou, fez criança. Jogou na água e acabou-se. É a água de Deus, meu filho. Força de Deus ninguém consegue vencer. Só Deus sabe. Ele faz nas mínimas, né? Como diz o outro, nos mínimos detalhes. Deus faz. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar. Encerrando o nosso culto, depois tirar os dízimos e ofertas, mas eu quero orar. Sabe, nessa manhã. Tem um hino. Diz assim, esqueci o nome, me inventei. É um hino novo. Hã? Diz assim, nós ouvimos muito isso assim. Eu não sei o que ele viu em mim. Gente, não entendo porque me amou. O que eu merecia era morrer. Eu só quero adorar do Gerson. Achou? Achei. Bota pra gente. Vamos ficar de pé, vamos ouvir. É lindo esse hino. Esse hino é um Isso aqui é clamor. novo? O hino é quando alguém para pensar na vida do que Jesus fez na vida deles. Deus, qual é o nome, Cristiazinha? Eu só quero adorar. Isso aí. É isso Tô aí. vendo, tô vendo se foi Esse daí você vai pegar esse hino essa manhã, vai encher esse peito de vontade aí mas esse não e vai canta, ganhar a canta. alma para Jesus. Não é. Vai se tornar aí um terror do inferno.
E uma bênção. Cantemos. Pode liberar para a gente? Vamos Para a lá. gente ouvir. Logo depois nós vamos ouvir a nossa irmã. Nossa irmã Michele quer dar uma palavra para o Senhor. Pode liberar. Feche os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos. Isso. Lá em cima. Quantos conhecem esse louvor? Levante a mão. Poucos conhecem. Escute. Esse é povo fino, é? Não tem um outro povo fino, tem outro rapaz? Tem outro rapaz pior? Não tem? Porque o Rufino dá um. Eu não sei o que ele viu. Mas deixa, pode deixar. Deixa, pode deixar. E a music video vai ser 4 minutos, você sabe? Olha ali. Olha ali. Eu não Mas ele tem óculos. Não, é feio igual, né? Aleluia. É feio igual do filme. Só o vídeo. Não é assim. Muito bom. Escute bem. Mas ele me prometeu o céu. Olha o que ele diz. Aleluia. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me Está deu. entendendo o que ele está falando? A conclusão que ele chega. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. O centurião fez isso. Não era filho Eu não dele. sei, ele me abraçou. Mas ele abraçou aquele servo. Sou pequeno e tão grande. Olha a atitude dele, o tamanho dele. Eu sou falho, ele é fiel. Aleluia. O que eu devo, ele irá morrer. Poder. Mas ele me prometeu. Vamos cantar todo mundo junto. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Não é muita gente de óculos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É a conclusão que a gente chega no final desse hino. Tudo que eu tenho, sabe, a tua casa, o que você tem, aquela casinha que talvez você queria ter uma melhor, aquele carro que você queria ter melhor, aquele filho que poderia ser melhor, aquela filha que poderia ser melhor. Seja grato a Deus. Foi Deus que te deu. E Deus, quando dá o que é bom. A gente não consegue enxergar, mas a Bíblia diz que nossos filhos são dádivas do Senhor. Eles podem desandar, mas eles continuam sendo filhos. Você e eu somos filhos de Deus. Desandamos, andamos, pecamos, erramos, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Essa é a razão pela qual a gente tem que quebrar o protocolo e voltar para a presença de Jesus e dizer: o Senhor é o meu Senhor, Salvador da minha vida.
Nunca tenha vergonha de aceitar a Jesus a cada dia como seu Senhor e Salvador. Porque o diabo nunca para de tentar fazer você esquecer que Jesus é o teu Senhor e seu Salvador. Quando você fizer a primeira oração da manhã, agradeça por tudo. No final você diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Alguém vai dizer: mas precisa, que quanto mais você fala, mais o teu coração fica cheio da presença do Senhor. No mundo espiritual, você declara que toda a área da onde você vive pertence ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas.